Boa tarde a todos os sócios e amigos. O CID Sénior tem o prazer de apresentar mais uma conferência do Chiado, a nossa imagem de marca, que fecha o primeiro semestre das nossas atividades com chave de ouro. Lembramos que só vamos retomar os nossos eventos no próximo mês de outubro. Passo a palavra ao nosso presidente de direção do CID Sénior para as boas-vindas à nossa ilustre conferencista. Eu ia dizer apresentador, mas neste caso não podemos contar com o professor Rodrigo por Martins. razões particulares e, portanto, será a professora Elvira Fortunato que fará a sua própria apresentação. Muito obrigada. Ora, muito boas tardes, caros amigos, gente do CID Sénior, mas antes de tudo mais, professora Elvira Fortunato. Hoje é a 40ª Conferência do Chiado. Iniciativa que o CID Sénior e o Centro Nacional de Cultura, em boa hora, lançaram para ouvir as ideias de muitas das melhores mentes que existem em Portugal e promover um tão necessário debate sobre temas da maior relevância para Portugal, para a Europa e até alguns para o mundo em geral. E hoje, exatamente, é a 40ª Conferência do Chiado. Estamos orgulhosos que para esta conferência número 40 possamos contar com a participação prestigiadíssima da professora Elvira Fortunato, que convidámos já há cerca de 1 ano e meio, mas aconteceu que a Covid se meteu pelo meio e fez adiar por longo tempo a data da conferência e até impediu a sua realização em modo presencial, como era a nossa ideia inicial, e presumo que a professora também teria preferido essa fórmula. Agradecemos muito sinceramente a compreensão com que a senhora professora encarou este adiamento, mas tivemos, entretanto, o grande prazer de conhecer que a professora Elvira Fortunato, além de tantas distinções prestigiosas que lhe foram sendo atribuídas ao longo da sua carreira, foi designada como o mais recente Prémio Pessoa, que no plano nacional é das maiores e mais significativas honrarias de que um intelectual se pode orgulhar. Eu ia dizer que eu vou fazer a apresentação da professora. Para isso, contamos com a disponibilidade amiga do professor Rodrigo Martins, a quem muito agradecemos, mas agradecemos na mesma, mas infelizmente ele não tem possibilidade de o fazer. E ele dizia também que julgo que ninguém poderia dar-nos a conhecer com maior conhecimento de causa o currículo da professora do que o professor Rodrigo Martins, mas, enfim, a professora está, nesse ponto de vista, ao nível perfeito, porque é o seu próprio currículo e o seu próprio, a sua própria carreira. Eu gostaria de dar uma palavra apenas para sobre o tema da conferência. O tema da conferência é materiais sustentáveis. Atenção que os sustentáveis têm uma importância relevante do ponto de vista ambiental. Materiais sustentáveis com aplicações na área da saúde e na eletrónica. Eis um programa de excepcional relevância para o nosso país. É certo que a investigação fundamental é do maior interesse para a ciência, interesse que não fica prejudicado pelo facto de, muitas vezes, os frutos e benefícios provenientes dessa investigação levarem muito tempo a ser obtidos. Mas penso que a professora Elvira Fortunato está numa área e numa rota de investigação cujos frutos vão ser obtidos muito mais cedo. Vários deles até já o foram, o que é vital
para um país com um nível de desenvolvimento económico e social apenas intermédio, como é o caso de Portugal. Deixem-me só formular um voto de que o nosso setor industrial e da prestação de serviços de conteúdo tecnológico exigente esteja à altura para dar viabilidade económica a muitos dos produtos que venham a ser fabricados com base nas descobertas que a professora Elvira Fortunato e as suas equipas vão realizando. Temos aqui uma rica mina a explorar. Assim nós saibamos obter dela o necessário proveito para bem do país e da investigação que já se faz em Portugal. Professora, é com o maior prazer que a acolhemos aqui e que lhe damos as boas-vindas e que a felicitamos mais uma vez. Felicitamos a si e felicitamos-nos a nós por a ter connosco. Muito obrigado. Ok, muito obrigada a todos e a todas, muito boa tarde. Em primeiro lugar, é um prazer estar aqui convosco e poder partilhar parte do trabalho que nós temos vindo a fazer ao longo dos últimos anos. Relativamente à minha trajetória, portanto, eu sou licenciada em Engenharia Física dos Materiais pela Universidade Nova de Lisboa. Entretanto, após concluir portanto, o mestrado em Engenharia, depois fiz o mestrado e ingressei na carreira académica, portanto fiz todo o meu percurso, fiz o doutoramento também na mesma universidade, na área da Engenharia dos Materiais, e continuei sempre a minha carreira científica nesta universidade, da qual sou neste momento professora catedrática no Departamento de Ciência dos Materiais e desde há 4 anos que integro a equipa reitoral como vice-reitora para a área da investigação também da Universidade Nova de Lisboa. Recentemente, há 2 semanas, tivemos eleições para o novo reitor e, portanto, ganhou o mesmo reitor e eu continuo, portanto, por mais 4 anos na reitoria, nas funções de vice-reitora para a área da investigação, posição esta que me tem agradado muito, porque acima de tudo me dá uma visão muito mais abrangente da investigação que se faz da Nova, muito mais rica. Como sabem, a Universidade Nova de Lisboa tem 9 faculdades, 9 escolas que estão dispersas por vários concelhos. A Faculdade de Ciência e Tecnologia está aqui no Monte da Caparica, temos a Escola de Economia agora em Carcavelos, temos o ITQB em Oeiras, portanto temos várias escolas em Lisboa, portanto estamos espalhados por vários concelhos. E por vezes os engenheiros não sabem o que é que os médicos fazem, os médicos não sabem o que é que os economistas fazem, e esta área da investigação científica cada vez mais é uma área onde a inovação aparece entre a interseção de várias áreas científicas, e eu em particular, desde que estou na universidade, tento arranjar, no fundo, sinergias e colocar as pessoas de várias áreas em contacto, porque a maioria delas nem se conheciam, nem conheciam os próprios laboratórios. E sem se conhecer não se podem iniciar colaborações, neste caso colaborações científicas. Isso tem sido muito útil e temos feito um trabalho muito grande nessa área e a própria universidade, quer os colegas de todas as escolas, reconhecem isso porque também não sabiam. Portanto, basicamente tem sido este o meu percurso académico e, no fundo, percurso profissional. Só gostaria de dar destaque que terminei o ano passado, em novembro, eu tive um cargo com alguma relevância na Comissão Europeia, na altura em que o nosso comissário Carlos Moedas foi para Bruxelas. Ele formou um grupo de aconselhamento científico, um grupo de 7 cientistas europeus,
nos quais nesse grupo há um prémio Nobel na área da medicina. Portanto, eu integrei durante 5 anos esse grupo. 7 investigadores, 7 cientistas de várias áreas, de vários países, mas que no fundo davam aconselhamento científico aos vários comissários em assuntos que pudessem depois ser úteis e, sendo sempre baseados na evidência científica, servirem de alguma forma e ajudarem os políticos na decisão de alguns assuntos importantes a nível europeu e até na área da legislação, e isso sempre com base na evidência científica. O meu mandato, portanto, são mandatos que não podem ter mais do que 5 anos, e o meu acabou em novembro passado, e portanto deixei de desempenhar essas funções, mas foi também um cargo de que me orgulho bastante. Para já fui a primeira portuguesa a integrar esse grupo, e penso que é uma estrutura que ainda se mantém, mesmo agora com a nova presidente da Comissão Europeia, a senhora Úrsula. Portanto, a comissão mantém-se e a equipa de 7 cientistas continua, vai sendo renovada à medida que os mandatos vão sendo terminados. Mas pronto, gostaria de dar destaque a este cargo, porque acima de tudo Portugal, nós na altura éramos 28, agora somos 27, mas tendo um de cada país, pelo menos houve um português que integrou esta comissão de 7 cientistas. Portanto, eu aqui, aquilo que tenho preparado, eu peço desde já desculpa, eu tenho os meus slides em inglês, mas têm pouco texto, portanto facilmente se percebe aquilo que eu vou dizer, e eu agora ia passar a fazer uma breve apresentação, porque falar só destas coisas sem mostrar acaba por ser um bocadinho difícil de entender para quem não é da área. Portanto, eu agora vou aqui partilhar a minha tela, penso que estão a ver. Sim, sim. Pronto. Perfeitamente. Pronto, o título tem exatamente a ver com isso, portanto, tem a ver com a sustentabilidade e a capacidade que nós temos de utilizar materiais alternativos na área da eletrónica, não só da eletrónica, mas também para a área da saúde. Para além desta área que nós chamamos de eletrónica de papel, é evidente que o grupo de investigação científica integra várias áreas, como aquelas que estão aqui indicadas neste slide. Temos uma grande área na parte da eletrónica transparente, temos também uma área com alguma relevância na parte das baterias, na parte da energia solar, na parte dos biosensores, testes de diagnóstico. Portanto, percorremos uma área grande, desde a parte da eletrónica até aplicações da área da energia, passando também por aplicações biomédicas. Este aqui é uma fotografia do campus na Caparica, portanto isto aqui é do outro lado da ponte, portanto é no Monte da Caparica. Temos aqui um campus muito grande, é um dos maiores campos europeus universitários. Aqui em frente veem que está Lisboa, temos ali ao fundo a Torre de Belém, mas é um campus universitário, temos creche para as crianças, seja filhos de professores, filhos de funcionários ou mesmo filhos de alunos, podem colocar cá os filhos. Temos uma residência para estudantes, portanto temos excelentes condições, excelentes laboratórios e infraestruturas. Basicamente aqui temos as engenharias todas e as licenciaturas na área das ciências. Portanto, isto é o campus da Caparica. Eu vou-vos falar hoje um bocadinho então da área da eletrónica de papel e na parte da sustentabilidade. No fundo, o papel é um material em materiais com origem renovável. Vou-vos explicar porque é que passámos a utilizar o papel, depois vou passar rapidamente algumas das propriedades da celulose, que no fundo é um componente que integra, é o componente maioritário do papel, e depois mostrar-vos algumas das aplicações que nós temos feito numa área mais aplicada, se quiserem, utilizando o papel. Como qualquer grupo de investigação ou mesmo uma empresa, nós temos que ter uma estratégia, ou neste caso até uma estratégia científica. E uma vez que trabalhamos com materiais, a estratégia que temos na escolha dos materiais que utilizamos é que os materiais têm que ser abundantes e não podem ser tóxicos.
Portanto, isso é logo uma preocupação, porque como estamos muito próximos, temos uma investigação dita mais aplicada, mais próxima até do tecido empresarial, interessa-nos sempre que todas as soluções que apresentemos sejam soluções que de alguma forma possam ter algum sucesso de passar para a indústria. Ora, aí temos que trabalhar exatamente com materiais que sejam abundantes, materiais não tóxicos. E por outro lado, como temos que processar esses materiais, temos que, é como na culinária, nós temos os vários ingredientes, depois temos que processar os ingredientes para fazer um determinado prato. As tecnologias que nós também privilegiamos para trabalhar esses materiais são tecnologias simples, tecnologias não poluentes e tecnologias que utilizem pouca energia. Portanto, basicamente temos esta estratégia, quer a nível da escolha dos materiais que utilizamos, quer a nível das tecnologias de processamento que vamos também utilizar para trabalhar esses materiais. Então, o que é esta coisa da eletrónica de papel? Eu não sei se estão, portanto, se sabem, mas ou se estão a par, nós produzimos, nós especialmente o hemisfério norte, produz aquilo a que se chama o lixo eletrónico. Muitos destes equipamentos na área da eletrónica, computadores, telemóveis, etc., hoje em dia nada se repara nem nada se recicla. Portanto, nós temos uma avaria até no eletrodoméstico, praticamente trocam tudo. Temos uma avaria num telemóvel, o telemóvel é substituído. Portanto, não há reciclagem dos materiais que estão dentro destes equipamentos eletrónicos e, por outro lado, alguns dos materiais que são usados na área da eletrónica são materiais que estão em perigo, ou seja, se nós os continuarmos a utilizar à mesma taxa, ao mesmo ritmo que o estamos a fazer atualmente, daqui por 10, 20 anos eles não existem, porque são finitos na natureza. Portanto, temos que arranjar alternativas. Isto também, peço desculpa, isto também não é talvez a melhor forma de nós reciclarmos materiais. Isto é, por exemplo, o que é feito em países, em Índia, Paquistão, etc., em que é feita manualmente a recuperação do cobre a partir das placas de PCB, que são usadas nas placas de circuito impresso ou mesmo nas placas utilizadas nas motherboards dos computadores. Portanto, é evidente que parte destes materiais até são tóxicos, portanto, isto até do ponto de vista não só de saúde pública, mas também do ponto de vista ambiental, são coisas ou são práticas que nós não devemos permitir. Isto também não é talvez a melhor forma de selecionar este lixo eletrónico. E isto é aquilo que nós geramos, portanto, isto já são telemóveis que ninguém utiliza, já têm alguns anos, hoje em dia a maioria são smartphones, mas isto é aquilo que acontece. E é evidente que nós hoje em dia não estamos a resolver este problema, mas estamos simplesmente a deslocalizar este problema para outras partes do globo. Aqui neste slide temos as rotas principais de envio deste lixo eletrónico, basicamente, como vos disse, do hemisfério norte para o hemisfério sul, e este lixo eletrónico está a ser exportado para alguns países de África, para a Índia e para a China. Mas é evidente que isto, como um todo, isto não é solução, como é evidente. Então, nós começámos a trabalhar com a área, não só trabalhávamos com outros materiais, mas começámos a trabalhar com a área do papel e, no fundo, com a celulose, porque, acima de tudo, a celulose é um material muito comum. Podemos até dizer que é o material mais abundante, ou seja, é o biopolímero mais abundante ao de cima da Terra. E, por outro lado, hoje em dia falamos numa bioeconomia, numa economia circular, na utilização de materiais de origem renovável. Portanto, com estes chavões todos e andando à volta destes temas todos, se calhar a celulose é capaz de ter um papel-chave nesta vertente. Por outro lado, a celulose, como eu já disse, é o material, é o biopolímero mais abundante na Terra
É um material que é flexível e não se parte, isto para algumas aplicações pode ser muito importante. O custo deste material também é baixo, portanto é um material, uma vez que é abundante, automaticamente o seu custo é baixo. O ouro não é abundante, por isso é muito caro, porque se tivéssemos muito ouro, o ouro não era caro, portanto era um material barato. É o material mais leve de que se conhece. A produção de papel está perfeitamente bem estabelecida. Nós em Portugal temos uma excelente tecnologia, e passo aqui a expressão, mas a Navigator é uma das empresas que na área do papel melhor papel produz e pasta a nível mundial, portanto é uma excelente empresa. Só para terem uma ideia, o papel de fotocópia, o papel normal de fotocópia, ele é produzido naqueles rolos a cerca de 100 km por hora, ou seja, a tecnologia está perfeitamente demonstrada, portanto ela existe. Temos uma excelente tecnologia, não precisamos de inventar o papel, nem inventar outra tecnologia para produzir papel. Por outro lado, o papel é um material que, do ponto de vista elétrico, é um isolante. Portanto, nós não temos cabos elétricos feitos de papel, temos cabos elétricos feitos com cobre, que é um condutor. Portanto, o papel é um material isolante, não conduz eletricidade. Por outro lado, ele está em todo o lado, ou seja, é um material de fácil acesso. Qualquer país, por mais pobre que seja, ou por menos recursos que disponha, tem acesso a este material e pode transformá-lo. Portanto, ele existe em todo o lado. E por último, é um material que é reciclável. Portanto, todos os produtos que forem feitos à base deste material, eu depois posso reciclar, posso introduzir novamente esta eletrónica na pasta de papel e fazer mais papel reciclado com estes materiais. Portanto, toda aquela parte da economia circular e da reutilização acaba por estar garantida com esta tecnologia. Isto aqui é só para vos mostrar, temos aqui duas fotografias. Estas imagens foram obtidas com microscópios eletrónicos de varrimento, ou seja, são microscópios com uma elevada capacidade de ampliação, e podemos ver no lado esquerdo, temos uma imagem das fibras de celulose. Portanto, isto é um pedacinho de papel que nós observamos ao microscópio, mas com uma elevada ampliação, e se olharem aqui para a escala que está em baixo, nós temos 100 micrómetros, e só para vos situar, do lado direito temos também uma imagem muito parecida, portanto estas fibras isto é uma rede tridimensional de fibras de celulose. No lado direito temos também uma imagem com este emaranhado de fibras de celulose, mas se repararem a única diferença é na escala. No lado esquerdo eu tenho 100 micrómetros, no lado direito eu tenho 100 nanómetros. O micrómetro é 10 levantado a menos 100, menos 6 do metro. O nanómetro é 10 levantado a menos 9. O nanómetro está muito relacionado com as nanotecnologias. E para terem uma ideia desta grandeza muito pequena, se dividirem uma bola de ténis pelo diâmetro da Terra, tem a escala nano, tem 10 levantado a menos 9. Portanto, é essa escala que nós trabalhamos, das nanotecnologias. Daí esta ciência, se quiserem, das coisas muito pequeninas, ser tão importante na área da nanomedicina, exatamente porque como as nanopartículas têm as mesmas dimensões dos vírus, pode haver uma interação, caso contrário não haveria. Aliás, eu costumo às vezes até aos meus alunos dar este exemplo: num mundo em que os animais falassem, se tiver uma formiga a falar com o elefante nunca a vai ouvir, por muito alto que ela fale, porque são escalas muito diferentes. A mesma coisa aqui se passa, se eu tiver uma nanopartícula do tamanho do vírus, eu posso ter interação e essa nanopartícula pode até matar o vírus. Daí a importância destas áreas na nanomedicina e em particular mesmo na área do cancro, que hoje em dia há uma série de tratamentos que são feitos que evitam a utilização, por exemplo, das quimioterapias e desses tratamentos extremamente agressivos. Isto são outras propriedades, portanto, a celulose em si é um material
que é cristalino, tem fases cristalinas, isso também não interessa agora para a questão, portanto, mas nós, do ponto de vista dos materiais, temos que estudar todas as propriedades físicas do material, porque as aplicações dependem exatamente das propriedades, que depois até que vão depender da forma como os próprios átomos se rearranjam uns com os outros. Eu tenho materiais plásticos, tenho materiais cerâmicos, eu se deixar cair um prato de cerâmica ao chão ele parte, se deixar cair um prato de plástico ele não se parte. Isso tem tudo a ver com a forma como os átomos se ligam, com o tipo de ligações químicas, que no fundo é a estrutura dos materiais que depois se reflete nas propriedades físicas desses mesmos materiais. Pronto, aqui as propriedades ópticas, e aqui o que eu vos queria mostrar era o seguinte. Eu já vou andar para a frente e já passo aqui atrás. Nós, como trabalhamos com celulose, geralmente a celulose é extraída a partir da madeira. Portanto, nós temos, e a madeira que geralmente é usada, é a madeira proveniente dos pinheiros ou do eucalipto. Portanto, a partir dessa madeira é extraída a celulose. Contudo, eu para cortar um eucalipto a um pinheiro, eu tenho que esperar que o mesmo cresça, e isso, em média, pode ir de 5 a 10 anos. Portanto, eu tenho que esperar que a árvore cresça, tenha o porte necessário, para depois poder ser abatida, para ser extraída a celulose. Contudo, em alternativa, nós também podemos obter celulose a partir do vinagre. Eu não sei se sabem, mas o vinagre tem umas bactérias que se chamam Acetobacter. Temos aqui nesta imagem verde, está colorida de forma verde, parece uma lombriga. É uma bactéria da que nós usamos no vinagre, e cada vez que temperamos a salada com vinagre, estas bactérias estão lá, não nos fazem mal, portanto não são patogénicas. Só que estas bactérias que estão presentes no vinagre têm a capacidade de produzir umas membranas, como esta que está aqui, que são 100% de celulose. Aliás, eu não sei se já repararam, as garrafas de vinagre, quando nós não usamos o vinagre durante algum tempo, aparecem umas peliculazinhas no interior do vinagre sobre a superfície, e o vinagre fica até com um aspecto, ele que até tem um aspecto transparente, fica com um aspecto mais turvo. Essas peliculazinhas, essas membranas que aparecem no vinagre, é nanocelulose, ou seja, é celulose produzida pelas bactérias, só que as fibras, como são muito pequeninas, são nanométricas, o papel é como se fosse papel vegetal, ele é transparente. Então, estas bactérias têm aqui na figura do lado direito, é uma ampliação, elas acabam por ser como que umas extrusoras, elas vão excretando a partir da superfície da sua membrana estas fibras de celulose e formam esta rede tridimensional de fibras de celulose muito pequeninas, mas que têm este aspecto, é um papel transparente, portanto, e nós trabalhamos com celulose de origem vegetal, a partir das árvores, e também com celulose a partir de origem bacteriana, a partir das bactérias do vinagre. E com a vantagem que uma solução apropriada, é evidente que isto não é vinagre, isto não é feito por mim, é uma colaboração que nós temos com a Universidade do Minho, mas se tivermos uma cultura apropriada para o crescimento desta celulose produzida pelas bactérias do vinagre, nós podemos esperar cerca de 2 a 3 dias para ter o equivalente a uma folha de papel. Não temos que esperar entre 5 a 10 anos, como no caso das árvores, para extrair a celulose da madeira, etc. Portanto, são alternativas e se calhar mais sustentáveis. Bom, então, depois desta pequena introdução ao material, que é a celulose, vou-vos apresentar agora aqui alguns exemplos de aplicações que nós temos feito ao longo dos anos na área vamos começar pela área da eletrónica. Como sabem, nós há uns anos a esta parte que somos bombardeados pelos e-papers, os e-books, em que temos uma série desde o Kindle, temos uma série de equipamentos eletrónicos que substituem os jornais, os livros e
e as revistas. Portanto, temos isso num equipamento, num iPad ou equivalente, e deixamos de utilizar o papel. E daí aparecer os e-papers, portanto, são os electronic paper, em que há a substituição da informação que está num suporte celulósico para um equipamento da área da eletrónica. Ora, nós, como continuamos a utilizar a celulose, o papel, para aplicações da eletrónica, temos o paper-i, é ao contrário. Então, mudamos o E do lado esquerdo para o lado direito, porque continuamos a trabalhar na área da eletrónica, mas com celulose. Não estamos a substituir a celulose, como no caso dos e-books, os e-papers, etc. Então, neste caso, a celulose ou o papel acaba por ter duas funções nesta eletrónica. Acaba por ser um material de suporte, assim como o papel é o material de suporte da tinta ou da grafite. Nós temos que escrever em algum lado, portanto o papel é o suporte. Neste caso, no transistor de papel, o material é simultaneamente o suporte e também um componente ativo do transistor. Este transistor em particular é um transistor de efeito de campo e é muito similar a se fazer uma fotocópia frente e verso. Portanto, eu começo com a folha de papel, numa das faces depositei o material semicondutor, na outra face depositei o material condutor e eu tenho o transistor de papel. Ou seja, aqui no meio, a folha de papel, como é um material isolante, ela vai permitir que não haja contacto elétrico entre o semicondutor que está numa face e o condutor que está na outra. Portanto, ele vai, no fundo, é o isolante, ele vai evitar que haja ali um curto-circuito entre estes dois materiais. Portanto, basicamente, estes dispositivos são muito similares a um switch, portanto, a um interruptor, ou está ligado ou está desligado, portanto, é a forma de funcionamento destes transistores. E uma vez que começámos mais recentemente a trabalhar com este papel fabricado pelas bactérias, também fizemos transistores de papel com origem bacteriana, mas que, como são transparentes, acabamos por juntar aqui duas coisas. Temos papel transparente e temos também transistores de papel, tudo na mesma dimensão. Aqui temos uma imagem de elevada resolução, ou seja, se nós cortarmos o nosso transistor de papel em termos como se eu agarrasse num queijo e fosse fatiar um queijo e olhasse para o interior da fatia, no fundo temos aqui as várias camadas, estão aqui com cores diferentes, que integram o transistor, desde o semicondutor, o condutor, etc. E esta rugosidade, estas ondas que aparecem nesta imagem, são ondas que têm a ver exatamente com a rugosidade do papel, porque o papel, muito embora quando nós agarramos numa folha de papel, ela é muito lisinha, parece não ter rugosidade, mas nós quando ampliamos a folha de papel com uma ampliação muito grande, ela aparece com estas montanhas e vales, exatamente porque a uma escala nanométrica o papel é muito rugoso. Aqui outros exemplos de circuitos integrados, porque não fazemos só transistores, os transistores têm que ser integrados com outros componentes da eletrónica. Também utilizamos técnicas de processamento também baratas. Nós temos um laboratório que utiliza as mesmas máquinas, os mesmos equipamentos de uma gráfica de papel. Nós também imprimimos os transistores, temos tintas semicondutoras, temos tintas condutoras e temos máquinas que imprimem também esta eletrónica. Aqui há alguns exemplos de circuitos eletrónicos produzidos em papel, alguns obtidos até no âmbito de projetos europeus que temos tido ao longo dos anos com outros parceiros de outros países. Nós, em 2016, eu e o professor Rodrigo Martins fomos finalistas do European Inventor Award. Portanto, todos os anos há um evento organizado pelo European Patent Office, em que seleciona 3 trabalhos ou 3 investigadores como finalistas para este prémio. Nós fomos finalistas europeus, não ganhámos, mas só pelo facto de termos sido finalistas europeus, só isso já foi um prémio.
Para além destes dispositivos da área da eletrónica, também utilizamos o papel na área da energia solar, ou seja, energias renováveis e equipamentos que convertem a energia solar em energia elétrica. Começámos até com o Tetra Pak, que todos conhecem, é utilizado nas embalagens líquidas, do leite, dos sumos. Como o Tetra Pak já tem no seu interior um revestimento de alumínio, que é um material condutor, nós utilizamos já isso para o contacto posterior inferior da célula solar e depositamos as outras camadas de materiais e fizemos células. Células aqui também em papel e também células flexíveis nestas membranas produzidas pelas bactérias. Tem uma eficiência energética na casa dos 5%, mas até para aplicações dentro de casa, não estamos a usar isto no exterior, em grandes centrais fotovoltaicas, mas para a alimentação, utilizando a luz, até luz que nós usamos dentro de casa, é mais do que suficiente. Para além disso, também temos uma outra área que é nos biosensores, ou aquilo que nós chamamos os testes de diagnóstico, e também temos uma tecnologia muito barata, portanto começámos isto até para a área da glucose, para a área da diabetes. Temos agora um projeto muito grande que vai começar no dia 20 de julho, até com a Associação Portuguesa dos Diabéticos, exatamente porque desenvolvemos dispositivos de baixo custo e até menos invasivos, porque em vez de estarmos a utilizar o sangue, vamos utilizar o suor para a detecção da glucose e estimulamos localmente o suor na pele e escusamos, pelo menos quem sofre de diabetes, para não estar sempre a ser picado para tirar uma gotinha de sangue. E aqui é uma tecnologia também muito barata, temos umas impressoras da Xerox que em vez de terem toner, o toner é cera, portanto a cera é basicamente glicerina, portanto e a cera tem um ponto de fusão baixo e nós imprimimos a superfície do papel com cera, colocamos esse papel sobre um prato de aquecimento, a cera funde e difunde, ao fundir vai difundir para o interior do papel. E como a cera é um material hidrofóbico, não gosta de água, e o papel é hidrofílico, gosta de muita água, nós conseguimos criar no interior do papel barreiras essas que conduzem os líquidos para onde nós queremos. Este vídeo aqui mostra um exemplo de uma folha de papel, tem aqui uma solução com açúcar e nas 3 pontas vão aparecer umas cores essas cuja intensidade é função da concentração de glucose, e estão a ver que a gota de água não só está a andar nestes canais, portanto a solução líquida não se está a espalhar por todo o papel, porque o resto do papel está protegido com cera, portanto, e nós definimos através da cera estes canais de forma a fazer com que o líquido só percorra as zonas que nós queremos. Portanto, isto, como é evidente, estes sensores, nós desenvolvemos uma aplicação para telemóvel, temos as curvas de calibração e escusamos de ter até aqueles equipamentos eletrónicos para medir a concentração de glucose, etc. Isto são estes mesmos dispositivos, podemos depois imprimir várias vezes e utilizar a própria cera da impressora para fazer o encapsulamento dos sensores. Para além da glucose, estes sensores, estes testes de diagnóstico podem ser usados para outros biomarcadores. Nós neste momento, por exemplo, temos 2 projetos a decorrer, financiados pela Agência Nacional de Inovação para a área do Covid, em que estamos a desenvolver estes testes rápidos exatamente em superfícies de papel. Isto aqui, podem ver cá em baixo, portanto, à medida que a concentração de glucose aumenta, a cor é cada vez mais intensa e através de uma simples fotografia tirada com o telemóvel, eu posso imediatamente ver qual é a concentração de glucose e os dados podem ir para a cloud e podem logo fazer toda a gestão automática da evolução dos níveis de glicémia, etc. E depois temos também outro tipo de dispositivos que mudam de cor, podemos ter uns transistores que, para além de funcionarem como aqueles interruptores que eu mostrei há bocado, eles também podem mudar de cor, de forma similar àquelas lentes fotocromáticas que nós usamos, que na presença dos ultravioletas ficam mais escuras. Portanto, nós temos aqui também materiais que, por aplicação de tensão de campos elétricos, nós podemos controlar a sua cor.
e fazer a aplicação disso em mostradores, etc. Pronto, em termos resumidos, aquilo que nós pretendemos com este trabalho é exatamente explorar as propriedades do papel, neste caso da celulose, e tentar utilizar explorar essas propriedades e utilizá-los em vários dispositivos, na área da eletrónica, na área dos mostradores, até na área das baterias, na área das células solares. É evidente que não queremos substituir a tecnologia convencional à base do silício, por exemplo, não vou fazer um microprocessador em papel, porque funciona muito pior do que aquele que nós usamos, mas para outras áreas de aplicação, nomeadamente embalagens inteligentes, no caso de sensores, etiquetas inteligentes, embalagens, por exemplo, com medicamentos, em que seja preciso eu controlar se a pessoa toma o medicamento a horas ou não, fazer todo esse varrimento, fazer o percurso, o seguimento de uma determinada embalagem, embalagens para alimentos, em que é necessária eu ter uma série de sensores que me digam, para além do código da validade, do código de barras da validade, eu posso ter um produto ainda na data de validade e ele não estar próprio para eu consumir, mas eu não tenho outra forma de saber, se não ver se está válido ou não. Mas na parte alimentar cada vez é mais importante, até com as alergias que cada vez mais existem, nós termos sensores que possam medir e quantificar se os produtos que nós estamos a adquirir se estão em condições ou não. É evidente que todas estas aplicações têm uma importância extremamente grande na área da saúde, na área da água, alimentação e também da internet das coisas. Portanto, hoje em dia nós cada vez somos mais bombardeados pela internet das coisas, em que todas as coisas, todos os produtos têm que comunicar entre si, mas para que todos comuniquem em si, todos têm que ter um sensor que permita essa comunicação. Por último, esta é a nossa equipa, que tem já alguma dimensão. Nós costumamos utilizar muito este provérbio africano que diz: se quiseres ir depressa, vai sozinho, se quiseres chegar longe, vai acompanhado. E nós preferimos chegar longe, daí isto ser um trabalho em equipa. É evidente, para além das pessoas, temos que também agradecer os financiamentos que temos tido, não só a nível nacional, nomeadamente por parte da Fundação para a Ciência e Tecnologia, também no âmbito do Portugal 2020, que está agora a acabar, portanto vamos iniciar um novo programa, mas acima de tudo pelos fundos que temos recebido da Comissão Europeia, nomeadamente no programa Horizonte 20, que também terminou agora em dezembro, já temos um novo para os próximos 7 anos, e também ao Conselho Europeu de Investigação Científica, que nos tem apoiado. Portanto, são projetos altamente competitivos, mas nós temos sido competitivos também e temos ganho muitos dos projetos aos quais concorremos, e é basicamente o financiamento europeu que nos permitiu dar este salto e, como eu costumo dizer, podermos trabalhar na Champions League. Porque para trabalhar numa equipa de futebol regional ou na segunda divisão não é isso que nos interessa, nós queremos trabalhar na Champions League, mas como sabem os jogadores são muito caros, portanto aqui os nossos equipamentos também as tecnologias são caras, os equipamentos são caros, mas acima de tudo temos tido um grande reconhecimento científico por parte dos nossos parceiros europeus e mundiais também. Para além de todos os contratos que temos tido noutras áreas com empresas, nós temos patentes com a Samsung, na área da eletrónica transparente, na área dos mostradores, etc. E pronto, ficava-me por aqui, caso tenham algum comentário, alguma questão que queiram fazer, por favor, disponham. Eu agora queria... Quem é que... Posso falar? Sim, sim. Estão a ouvir-me? Estou. Estão? Bom. Professora, eu pela parte que me toca devo confessar que estou deslumbrado. Não sou, portanto, da área das engenharias, nem das engenharias materiais, nem de outras.
sou economista, mas estou verdadeiramente deslumbrado pela beleza, pela complexidade e ao mesmo tempo simplicidade desta gratíssima lição que nos deu. Eu, quando fiz não é bem uma apresentação, mas quando disse aquelas palavras primeiras, eu tenho uma dúvida, quer dizer, em que medida é que estes resultados a que têm chegado, estas descobertas que têm feito, em que medida é que isso tem sido agarrado e utilizado e desenvolvido pelas indústrias e pelas atividades económicas portuguesas como um modo de valorizar os produtos e os serviços, os produtos que fazem, os serviços que prestam, e em que medida é que tem tido uma resposta positiva das atividades económicas portuguesas, ou em que medida é que essa resposta e essa manifestação de interesse e a utilização dessas vossas descobertas é feita sobretudo no estrangeiro. Portanto, como é que tem sido o diálogo com a indústria e o setor produtivo português? Em que medida é que eles estão a aproveitar esta vantagem enorme de terem os resultados da vossa investigação a virem com regularidade aqui em Portugal, ou em que medida é que eles dizem, pois isso é muito interessante e tal, mas na prática, no fim de contas, não é muito utilizado. E é mais utilizado no estrangeiro, ou é mais utilizado em Portugal, ou na prática não há uma diferença substancial quanto, digamos, ao grau de utilização das vossas descobertas e do produto do vosso trabalho. Muito obrigado. Muito obrigada pela questão. Na parte da eletrónica transparente, e que no fundo engloba parte dos materiais que nós usamos aqui na eletrónica de papel, nós já trabalhamos há anos com a Samsung, com a Merck, com empresas internacionais, e temos já parte das aplicações que desenvolvemos na área da eletrónica transparente está já a ser comercializada por alguns produtos na área dos mostradores de elevada resolução pela Samsung. A nova geração de mostradores que utiliza OLEDs, portanto, atualmente nós usamos mostradores à base daquilo que se chama LCDs, que é Liquid Crystal Display. A nova geração é OLED, é Organic Light Emitting Diodes, portanto é uma tecnologia diferente de LEDs. E para mostradores de elevada resolução, a Samsung está a utilizar parte da tecnologia que foi desenvolvida aqui em Portugal. Portanto, nós temos patentes com eles. Na área da eletrónica de papel, nós já trabalhamos há algum tempo com a Imprensa Nacional Casa da Moeda, que já está a utilizar nos seus documentos de alta segurança parte destes desenvolvimentos. Por outro lado, criou-se o ano passado um laboratório colaborativo que se chama Alma Science, que é coordenado pela Imprensa Nacional Casa da Moeda, que integra também a Navigator, integra a Fraunhofer Portugal, integra a Raiz, integra também a Universidade Nova de Lisboa e um laboratório de análises clínicas, exatamente para fazer a ponte entre aquilo que é desenvolvido na universidade e as empresas, não só desta associação, como outras empresas que se venham a associar. Portanto, estamos a ir no bom caminho e parte dos resultados que temos obtido estão a ser utilizados a nível comercial. Ótimo. Bem. Muito obrigado. Bom, mais alguém tem alguma questão a apresentar à professora? Fazemos questão agora neste momento que dispomos da cientista apresentar dúvidas. Eu, para já, a minha questão seria relativamente à indústria do papel, que nós sabemos que é uma indústria extremamente poluente,
como é que isso é ultrapassado na utilização do papel, enfim, na tecnologia, numa tecnologia sustentável. Olha, eu ainda a semana passada estive com as pessoas da Navigator e outras indústrias na área do papel nacional no lançamento do prémio na área da sustentabilidade, porque cada vez mais a própria floresta que é gerida por estas indústrias papeleiras é uma indústria, é uma floresta sustentável. Aliás, eles ainda agora mostraram nos fogos que têm existido e que têm devastado Portugal, basicamente esses fogos são em matas que não são cuidadas e as florestas que são geridas pelas indústrias da área do papel não foram tocadas. Portanto, são florestas que têm que ser sustentáveis, e que eu penso que por vezes se fala que são indústrias poluentes, mas se calhar não são tão poluentes como aquilo que algumas vozes nos fazem dizer, porque acima de tudo eles têm uma grande preocupação exatamente com a sustentabilidade. E por outro lado, reparem, nós não temos diamantes, não temos petróleo, temos que ver as matérias-primas que o país tem, para além de capacitar as pessoas e capacitar a parte dos recursos humanos altamente qualificados, é também importante valorizar de uma forma sustentável as matérias-primas que temos e o valor acrescentado que lhes podemos dar, porque caso contrário, cada vez ficamos mais pobres. Muito obrigada pelo esclarecimento, realmente fico, enfim, com a certeza de que se vai entrar em linha de conta com tecnologias sustentáveis e procurar realmente uma economia verde. A professora falou porque até mesmo nas alterações climáticas que nós hoje observamos, que muito têm a ver com a poluição e com as elevadas taxas de CO2 que existem, a floresta em si é um dos maiores sumidouros de CO2. Portanto, quanto mais floresta, melhor, porque é uma forma também de agregarmos o CO2 que é poluído, que é emitido. Posso fazer mais uma pergunta? Sim, claro, à vontade. Professora, digamos, é um ponto tradicional, enfim, em Portugal, do ponto de vista da sensibilidade das pessoas que se preocupam com o ambiente, de maneira geral, há uma atitude relativamente reticente relativamente ao eucalipto, enquanto que o pinheiro é, digamos, algo que é nascido, enfim, é nascido exatamente, faz parte, enfim, do território desde há muito tempo. Pelo contrário, quando se fala no eucalipto, diz-se que depois, quando numa mata de eucaliptos, praticamente aquilo seca tudo à volta ao eucalipto, mas entre um e outro praticamente não há mais nada, porque aquilo, do ponto de vista negativo, um ponto de vista de criar vida, digamos assim. Faz sentido, numa perspectiva destas, dar preferência dar preferência à utilização do corte do eucalipto para arranjar, portanto, a matéria-prima, não é verdade? Faz mais sentido cortar eucaliptos do que cortar pinheiros, ou, do seu ponto de vista, considera que não há propriamente assim razão para dar preferência a um tipo de madeira relativamente a outro? Pronto, isso não é exatamente a minha área, eu também não sei. Aquilo que sei é que a celulose que tem origem no eucalipto tem melhores propriedades que a celulose que tem origem no pinheiro, porque são as fibras de celulose com origem no eucalipto são maiores, são mais compridas, o que dá também propriedades mecânicas melhores ao papel que é produzido a partir dessas fibras.
E por outro lado, eu há bocadinho também esqueci-me de referir o seguinte, reparem, por vezes fala-se na indústria papeleira e existe alguma conotação negativa, mas hoje em dia, aliás, está previsto que nos próximos anos, cada vez mais se vá utilizar papel, não só, se calhar não para papel de fotocópia ou papel de jornal ou de livros, mas acima de tudo para a área da embalagem. Porque nós hoje em dia temos um outro gravíssimo problema no mundo, que são os microplásticos e os plásticos que existem nos oceanos. E plásticos esses que têm origem em materiais de origem fóssil, portanto, com origem no petróleo. Ora, cada vez mais nós temos que substituir esses plásticos de origem fóssil por materiais alternativos, e o material alternativo são exatamente os cartões, são os materiais à base de celulose. Aliás, vejam, os oceanos estão contaminados com plástico esse, microplásticos, nanoplásticos, que acabam por entrar na nossa cadeia alimentar. Aliás, ainda no outro dia há anos houve uma grande reportagem que veio até no Público, em que foi analisado sal de cozinha de várias marcas, sal português, e observou-se que o sal tinha no seu interior micropartículas de plástico. Partículas essas que são tão pequeninas que nós acabamos por as ingerir. E por outro lado, esses plásticos funcionam como umas espumas, umas esponjas, que quando estão nos oceanos vão absorver metais pesados, metais esses que vêm para o sal ou vão para os peixes, e nós depois comemos os peixes, e isso é extremamente perigoso. Portanto, uma das áreas onde a indústria de papel vai ter uma atuação muito grande é exatamente nas embalagens, com a substituição de embalagens de plástico, que nunca se degradam. Aliás, os plásticos não se sabe, porque os plásticos têm para aí 70 anos, é um material muito recente, mas é um material que não se degrada. Portanto, e as reportagens, aliás, se virem reportagens sobre este problema avassalador, portanto, desde a fauna marinha a todos os problemas, as praias. Eu ainda há 3 anos estive em Copacabana e eu não recusei-me a tomar banho, porque as próprias ondas na praia de Copacabana eram ondas cheias de plástico. Portanto, uma coisa impressionante. Eu, entretanto, tenho uma questão que talvez seja rápida, é sobre a eletrónica transparente. Qual é o material que envolve esta tecnologia? Olha, é um material à base que se chama-se óxido de zinco, e é um material que é também muito utilizado. Aliás, quando forem à praia e utilizarem um protetor solar, aliás, devemos utilizar, se olharem, eu tenho aqui o meu relógio, se lerem, esperar um bocadinho. Ok, já se calou. Se lerem a composição dos cremes solares, ou até na área da cosmética, um dos ingredientes é ZNO, óxido de zinco. Aliás, os alibutes, os cremes da Mostela, também têm esse ingrediente, porque ele é um excelente cicatrizante. Nós usamos exatamente esses materiais que até são biocompatíveis para fazer transistores e eletrónica transparente, porque como as espessuras, a quantidade de material é tão pequenina, o material fica transparente, ao passo que nos protetores solares ele é branco, portanto em volume o material é branco. E outro material que nós também usamos é o material que está nas nossas pastas dentífricas, que é o óxido de titânio, TiO2. Óxido de titânio, sim. Se olharem para o ingrediente das vossas pastas dentífricas, um dos ingredientes é esse. Nós usamos exatamente esses materiais nestas áreas. Muito bem, muito bem. Muito obrigada. Mais alguém tem uma questão? Vamos lá ver. Engenheira Alexandra, tem alguma questão? Abra o microfone. Abra o microfone. Abra o microfone cá embaixo, do lado esquerdo. Do lado esquerdo tem o microfone, podes abrir. Não estamos a ouvir. Não estamos a ouvir. Abre o microfone.
colega. Não estamos a ouvir. Não, estou a gostar muito, mas tu tens mais coisas para... Vou telefonar. Podes. Já agora, posso ainda fazer outra pergunta? Sim. Alexandra, Enquanto a Alexandra não abre o A Alexandra já tem o microfone aberto. Está bom. Já tem o microfone aberto. Professora, já está aberto. Professora, parece que ela já abriu. já abriu? Então, Alexandra. Já abriu, Alexandra, podes falar. Já está aberto o microfone. Podes falar. Eu estou fascinada com a intervenção da professora e não tenho nenhuma pergunta mais para fazer, porque a informação exposta foi de tal maneira enriquecedora que eu acho que já não tenho mais nenhuma pergunta a fazer, mas muito obrigada. E gostaria de felicitar a senhora professora e felicitar a nós todos por termos no nosso país uma personagem, uma personalidade que atinge este nível de importância na investigação científica, com consequências espantosas para o desenvolvimento. Muito obrigada. E ficam desde já todos convidados. Eu penso que uma coisa é falarmos e mostrar aqui uns slides, mas outra coisa é ver os laboratórios. Portanto, quando as condições o permitirem, estão todos convidados a fazer uma visita aqui aos laboratórios. Muito bem. Vamos aceitar com muito entusiasmo. Vamos aceitar com muito entusiasmo. Exatamente, professora. Eu acho que nós, estes próximos 3 meses, julho, agosto e setembro, são mais do que tempo, ou melhor, haverá mais do que oportunidade de terminar o processo de vacinação. Olha, hoje levei a minha segunda dose. Muito bem. Pois, mas eu tenho muito mais anos que a professora, de maneira que eu já fiz a minha segunda dose há cerca, e ainda por cima da Pfizer, há quase 2 meses. Sim. De maneira que, enfim. Mas nessa altura, acreditamos já há uma imunidade de grupo substancial. E então já haverá outras condições, como digo, até porventura as próximas conferências do Chiado e debates, com um bocadinho de sorte, talvez até já possam voltar a ser presenciais. Mas, professora, a questão é esta, portanto, já percebemos que estão a utilizar na vossa investigação matérias-primas relativamente, como é que eu diria, light, quer dizer, não pesadas, não coisas, mas, e ainda por cima, a professora é licenciada e, portanto, a engenharia de materiais, como sabe, um dos materiais onde nós temos uma relativa abundância, e onde também haverá, enfim, uma grande necessidade de obter esses materiais suficientemente trabalhados à escala internacional, é, portanto, o lítio. O lítio e outras matérias. Por exemplo, devia saber que havia uma matéria, o tântalo. Eu do tântalo só me recordo do suplício de tântalo, mas há outras matérias, enfim. Raras. Exatamente, enfim. Mas no caso do lítio, o que é curioso é que é muito importante, devidamente trabalhado e depois para o fabrico, suponho, de baterias e coisas do género. E, por outro lado, digamos, é um material que vai servir para fazer muitos dos produtos que hoje em dia... Especialmente para a mobilidade elétrica. Exatamente, que são... Portanto, no entanto, há grandes reservas por parte das populações que têm, portanto, no norte, boticas. Que estão ali perto. Eu suponho, nessas matérias,
portanto, a vossa faculdade está também envolvida ou não? Nós estamos envolvidos mais na parte, formou-se até inclusivamente um cluster a nível nacional na área das baterias, Sim. exatamente porque agora com o programa de recuperação e resiliência, uma das áreas em que o governo quer apostar é exatamente na produção de baterias com lítio que existe em Portugal, mas lá está, mais uma vez, muito embora a mineração desse produto com tecnologia antiga seja uma de origem a muita poluição, hoje em dia a mineração com técnicas sustentáveis não faz com que aqueles problemas que existem e que existiam no passado com toda essa poluição não seja afetado. Portanto, desde que seja feita uma mineração sustentável. E hoje em dia, cada vez mais, repare, nós temos que combater parte da poluição que temos com mais tecnologia. Ninguém vai deixar de andar de avião, ninguém vai deixar de utilizar ar-condicionado, ninguém vai deixar de utilizar automóveis. Portanto, nós não podemos voltar ao tempo da Idade da Pedra, porque temos hoje em dia um conforto e que não abdicamos dele. Portanto, temos é que utilizar mais, não é eliminar a tecnologia, é usar tecnologia sustentável e que de alguma forma combata e evite que haja mais poluição. Portanto, só se pode combater poluição com mais tecnologia, mas tecnologia sustentável, porque parte do conforto que nós conseguimos adquirir e que utilizamos hoje em dia, é pensável eu não utilizar ar-condicionado no meu carro. Eu agora vou aos Estados Unidos e vou de barco, quer dizer, há coisas que temos que, às vezes há os ambientalistas, há uma Greta que anda aí a viajar só de barco, mas eu acho que não podemos ser tão fundamentalistas, porque o mundo não se desenvolve também com fundamentalismos, nem com extremismos, por vezes. Obrigado. Eu há bocadinho vi ali uma mão levantada. Exatamente. Sim. Mas não tem som. Não tem som. Okay. Hugo, ponha som, por favor. Já tenho agora. Servães Rodrigues, vá. Posso-me dar Comandante licença? Servães Rodrigues, sim. Obrigado. Pois eu sou engenheiro eletrotécnico do tempo em que fiz parte do primeiro curso onde foram dados os chamados transistores pelo professor Carvalho Fernandes. Sou também oficial de Marinha, onde já os mesmos transistores, como chamávamos então, eram dados há alguns anos. Eram conhecidos, aplicados e já eram moeda corrente, chamemos. Hoje em dia estamos perante uma enorme crise de semicondutores a nível mundial que tem afetado imensas indústrias, entre as quais as nossas mesmo portuguesas. O que eu lhe perguntaria vem na linha da pergunta do professor do Dr. Alberto Regueira, tem falado sempre a nível nacional. Eu pergunto-lhe se a nível internacional já conseguiu alguma penetração ou se, pelo contrário, encontra alguma adversidade, resistência, ou se ainda não chegou sequer a esse ponto. Não há nenhuma parceria com alguma universidade estrangeira? Não há possibilidade de se estabelecer uma rede com universidades estrangeiras e, naturalmente, dirigir para determinados sectores, isto seria uma segunda parte, como este da saúde e do Covid, que falou nessa aplicação, enfim, determinadas aplicações que fossem mais suscetíveis de, perante a urgência, aceitarem a sua proposta. Então, este trabalho na área da eletrónica transparente tem mais visibilidade a nível internacional que a nível nacional. Nós temos patentes e trabalhamos diretamente com a Samsung na Coreia do Sul. Portanto, nós nessa área não somos um ex-libris a nível nacional. Não há muitos grupos de investigação científica que tenham tido esta projeção internacional, redes internacionais, não só de empresas, mas também de universidades.
Portanto, aí nesse aspecto é mais lá fora do que cá dentro. Ótimo, ótimo. Cá dentro estamos a tentar explorar a área do papel, mas na área da eletrónica e na área dos semicondutores transparentes, somos pioneiros mundiais e aí temos uma rede de parcerias com universidades estrangeiras e empresas enorme, enorme. Não encontra resistência por parte dos produtores do silício? Não, nenhuma, porque estes materiais são abundantes, a tecnologia é não poluente, daí que as indústrias na área dos mostradores, na área da microeletrónica, tenham num curto espaço de tempo tão pequeno enveredado para estes materiais. Bem, e já agora, se me permite fazer uma segunda pergunta, em que termos económicos é que isso poderá representar para as nossas, não diria exportações, porque não é próprio, sim, a tecnologia também é exportada de alguma maneira. Já há algum benefício? Aquilo que nós tivemos foram contratos, aliás, os coreanos pagaram-nos contratos e pagam-nos royalties face às patentes que nós temos com eles. Repare, as patentes não são da Universidade Nova, nós somos inventores, as patentes são da Samsung. Nós entramos como inventores. Inventor. Obrigado. Porque o trabalho foi pago todo por eles. Pois. Eu pretendia fazer uma pequena intervenção, entretanto, compreendo perfeitamente o encantamento da nossa colega Alexandra Costa Gomes, porque somos ambas engenheiras químicas e, portanto, isto tudo diz-nos muito. Nós conseguimos acompanhar até certo ponto, claro, porque somos de uma geração em que a tecnologia não estava minimamente tão evoluída, mas estamos muito sensíveis ao seu trabalho. Muitos parabéns, estamos encantadas. Obrigada. E, por outro lado, tenho aqui só apenas uma questão, quando a professora falou nos sensores para a indústria alimentar. Uma das coisas que venho a pensar ao longo destes anos é realmente nos alimentos e na validade desses alimentos serem postos em causa muitas vezes. Nós, quando deitamos fora uma embalagem que está fora de prazo, ficamos na dúvida se aquilo realmente tem a ver com um estudo científico. Acho que é importantíssimo avançar com essa hipótese dos sensores das embalagens terem possibilidade de nos dizer efetivamente se o alimento está fora de prazo ou deve ser utilizado. Ainda para a semana nós vamos visitar uma empresa na área dos laticínios, exatamente porque está muito sensibilizado e quer introduzir parte da tecnologia que nós temos desenvolvido exatamente nos produtos lácteos que desenvolve. Muito bem, fico muito satisfeita porque isto é uma ideia que eu tenho já há muitos anos relativamente à dificuldade que temos de avaliar a validade de um alimento. Para os dois lados, pode estar bom ou não, quer dizer, claro, pode estar fora da validade e estar bom e pode estar dentro da validade e não estar bom. E não estar bom, exatamente. Portanto, não aparece mais nenhuma questão. Temos aqui uma cientista, investigadora à disposição, uma coisa rara, e um prestígio do CID Sénior. Caros amigos e sócios, faz favor, intervenham. Vá, Jorge Morgado, vá, abrir o microfone, Jorge, abrir o microfone, alô, vá. Agora está. Pronto, já está. Doutora, bem, é um encanto ouvi-la, isso não temos dúvidas, como calcula, é ouvir coisas complexas ditas de uma forma tão simples e tão pedagógica, de facto, que até parece que éramos capazes de intervir também nessa matéria. É verdade. Bem, mas o que eu lhe queria chamar a atenção é para o seguinte: há um setor que está em alta revolução, em alta transformação, que é o setor do automóvel, não é? Do automóvel elétrico. Certo. Todas essas descobertas têm alguma, digamos, alguma eficácia, têm alguma aplicação nesta nova revolução, nesta nova tecnologia do veículo elétrico ou não? Tem, sim, a vários níveis. Na área, por exemplo, da eletrónica transparente, imagine ter no seu para-brisas o GPS, no próprio vidro do carro.
Isso já é possível. E hoje em dia o veículo elétrico, até mesmo os veículos autónomos, cada vez mais vão ter sensores, porque basicamente são os sensores que vão controlar exatamente uma condução com segurança. Portanto, todos estes materiais, estas tecnologias têm muita aplicabilidade, até na parte dos têxteis. Nós estamos neste momento a trabalhar com a têxtil Manuel Gonçalves, de Famalicão, da doutora Isabel Furtado, em que cada vez mais é necessário incorporar na própria fibra, no próprio têxtil, valor acrescentado com sensores, por exemplo. Muito bem, muito bem. Obrigado, obrigado. Desde o próprio cinto de segurança, ter dispositivos que meçam as nossas pulsações cardíacas, etc, etc, e que possam controlar e perceber se a pessoa está bem de saúde ou não, se pode conduzir. Muito bem. Aquela questão que falou do acompanhamento do produto alimentar e, portanto, todas as transformações que podem acontecer e que podem ser detectadas, não é? É fundamental, de facto, para a saúde, Claro. para a saúde, e é uma coisa muito, 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 muito importante, sem dúvida. Sem dúvida, já se deram alguns passos, mas esse será um passo, enfim, um passo grande, muito grande. E para evitar desperdício, porque há muita coisa que, fora, se o, é verdade. Exatamente, pode já não estar no prazo de validade, mas está perfeitamente válido e estamos exatamente, digamos, a tirar fora coisas que seriam úteis. É verdade. Muito bem. Muito bem, muito obrigado, professora. Ok, muito obrigada. E então provavelmente, professora, o que é que será, de um ponto de vista académico, menos intrusivo e menos, digamos, fazer menos diferença para a professora e para a universidade? Nós procurarmos fazer essa visita no fim de setembro, onde, porventura, não sei quando é que começam as aulas, mas porventura onde ainda não haverá uma atividade académica muito desenvolvida, ou em outubro, numa altura em que já está tudo a funcionar, mas possivelmente não será exatamente o melhor, do ponto de vista da disponibilidade que a professora nos deixou há bocadinho, de nos, enfim, fazer beneficiar de uma visita guiada às instalações do Polo do Ponta Caparica. Qual seria o período, o fim de setembro, o princípio de outubro, ou outro que, na sua opinião... Outubro, porque as aulas vão iniciar no meio e no final de setembro, e geralmente é um período mais conturbado, porque as turmas não estão estáveis, etc. Mas outubro será uma boa altura. Primeira metade ou segunda metade? É indiferente. Também vai ser um período de uma manhã ou de uma tarde, portanto claro, não é crítico. Muito obrigado. Se calhar uma quarta-feira à tarde, porque na quarta-feira à tarde, às quartas-feiras à tarde, não há aulas. Ótimo. Ora bem. Muito bem. Fica já, basta agora só ver exatamente qual é a quarta-feira. Okay. Quarta-feira à tarde está perfeitamente, digamos, adquirido. O resto é só ver qual é o dia. Ok, combinado. Portanto, penso que não haverá assim má. Temos ali a Carlota, a doutora Carlota. Vá, abra o microfone. Doutora Carlota, está aberto. Muito bem. Falou-se aqui assim, portanto, de sistemas e sensores, etc., para os veículos elétricos. Mas os veículos que não são elétricos também poderão ter e beneficiar muito de algumas destas invenções, penso eu. Claro que sim, claro que sim. Temos que pensar o desenvolvimento dos sistemas inteligentes de transportes e poderão recorrer a estes sistemas. Como se poderá fazer, portanto, há uma associação dos sistemas inteligentes. Como é que se poderá, talvez já tenham feito, o acasalamento destes sistemas? Não sei se eles têm feito, não sei, poderei tentar
perguntar, sei que perguntar se têm qualquer ligação convosco. Não temos ainda uma ligação direta com essa área. Como disse, na parte da indústria automóvel, estamos a trabalhar com a Têxtil Manuel Gonçalves na área dos sensores, mas embebidos nos tecidos, que estão nos vários locais do veículo. Muito bem. Muito bem. Muito obrigada. Muito obrigada. De nada. Deixa-me parar. Bem, penso que chegou a altura de apresentarmos os agradecimentos finais. Os agradecimentos do CID Sénior à nossa conferencista, a professora Elvira Fortunato, que nos deu a honra de apresentar um tema de tão grande interesse e de tanta atualidade. É com grande orgulho que Elvira Fortunato já faz parte da lista dos conferencistas CID Sénior de grande prestígio, sabendo que se encontra entre os candidatos ao Prémio Nobel da Física 2021. Também os agradecimentos ao professor Rodrigo Martins, que se disponibilizou, o seu marido, um dos maiores cientistas de renome internacional, foi o primeiro português a ser eleito presidente da Academia Europeia das Ciências, tendo como uma das prioridades a abertura aos jovens investigadores na academia, invertendo a tendência do investimento académico e científico. Agradecimentos e saudações não são demais. Agradecemos agora aos nossos parceiros, ao Centro Nacional de Cultura, na pessoa do Guilherme de Oliveira Martins, que nos tem apoiado e incentivado as nossas realizações, o suporte da Direção de Comunicação e Marca da Caixa Geral de Depósitos, a doutora Jesus Barbosa, sempre presente no apoio virtual, à nossa equipa, a Maria José Dionísio e o Hugo Vilela, que garantiram sempre o apoio logístico, e agradecemos também a presença dos nossos sócios e amigos e todo o interesse demonstrado. Desejamos boas férias e até outubro próximo. Muito obrigada. Muito obrigado. Muito obrigada. 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 Até outubro. Obrigada. Brilhante. Obrigado. Muito obrigada. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde.